Fala pessoal, mais uma vez por aqui, deixar um pouco mais de conhecimento, de aprendizado do que eu tenho estudado sobre psicologia, sobre pensamento, sobre emoções. Tudo isso que eu tenho, vamos dizer, dado foco a buscar, é o que eu tenho visto na grande parte da humanidade. Pessoas com depressão, pessoas com pensamentos acelerados, pessoas desesperadas, pessoas sem esperança, pessoas sem conhecimento de saber o que está acontecendo na sua vida. E tudo isso, por incrível que pareça, é causado pela própria pessoa. Você pode dizer, como assim? Através dos seus pensamentos, daquilo que você repete muitas das vezes, pensamento desordenado, também conhecido como pensamentos de ruminação. Você fica ruminando os mesmos pensamentos repetidos de várias e várias vezes. As pessoas, elas estão deixando que os seus pensamentos fiquem aleatoriamente dentro da sua cabeça. Quando elas pensam em algo que não deu certo na vida delas, depois de uma oração, depois de um pedido, vamos dizer assim, para Deus, e ela passa-se o tempo e não acontece, ela começa a questionar se ela está agradando, se Deus está se agradando da oração dela, se ela foi desobediente, se ela fez algo ou falou ou pensou coisa que não agradou certamente Deus. E ela começa a pensar, será que foi por causa disso? Será que eu estou enfermo por causa disso? Será que no meu trabalho eu estou sendo assim tratada desse jeito por causa disso? Pensamentos que levam a pessoa a repetir, e isso causa na sua vida algo que desagrada a todo tempo. Mas é por causa desses pensamentos que são liberados dentro de você emoções destrutivas, que em vez de você acelerar um processo bom, você repete os mesmos pensamentos que vêm sobre sua cabeça de coisas ruins. E isso afeta muito a nossa vida. Quando eu descobri isso, quando eu passei a estudar, eu nunca tinha ouvido falar sobre... Há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar sobre crescimento pessoal. Eu nunca tinha ouvido falar com tanta ênfase de um propósito com um objetivo definido. Eu ouvia falar sobre propósito, mas eu não tinha a definição do que significava realmente um propósito de vida, um propósito mental, um propósito emocional. Eu não sabia. Eu não sabia o real significado. Quando você ouviu uma palavra, como eu ouvi a propósito, vamos fazer um propósito, mas eu não sabia o real significado de propósito. Eu fazia, mas eu não tinha o entendimento. E muitas das coisas, quando a gente não tem entendimento do que faz, as coisas dificilmente vão acontecer. E eu passei a primeira vez que eu ouvi falar sobre conhecimento pessoal, e eu vi que eu estava como um barco à deriva. A primeira vez que eu ouvi sobre uma frase que Sócrates diz, que parece que é ele, se não me engano: homem, conhece a ti mesmo. Eu fiquei com aquela frase martelando em minha mente por dias. Eu nunca tinha ouvido falar aquilo. Homem, conhece a ti mesmo. Então, eu, nos meus pensamentos, na minha intimidade mental, eu disse, mas eu me conheço. Meu nome, citei o meu nome para mim mesmo, citei o nome da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família aqui, na minha casa, o meu endereço. Eu digo, poxa, eu me conheço. Mas aquilo ficou martelando: homem, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma história para outro vídeo. Então, se você não parar para pensar
desses pensamentos que você tem dia a dia, pensamentos lógicos, sem fazer uma reflexão de quem realmente você é, você vai passar por momentos da vida, da sua vida inteira, sem ter o entendimento, porque certas coisas acontecem na sua vida e outras coisas não acontecem daquilo que você mais deseja. Então, quando eu fui nessa busca de conhecimento pessoal, eu passei a entender porque muitas coisas que eu desejava que acontecesse, não aconteceu. E por que eu tinha tantos pensamentos que vinham até mesmo me trazer sofrimento, pensamentos que vinham me trazer angústia, tristeza? É porque quando a gente não sabe lidar com nossos pensamentos, é complicado. Você não vai conseguir entender o que se passa dentro da tua biologia, dentro dessa massa encefálica que se chama cérebro, que recebe os pensamentos, é como uma estação de rádio, ele recebe os pensamentos, e desses pensamentos você faz a interpretação da vida de alguém ou da sua própria vida. E geralmente a gente faz mais interpretação do externo do que o interior de nós. Geralmente nós fazemos mais a interpretação daquilo que está fora de nós, olhando de um lado, até mesmo negativo, e não presta atenção que isso é uma interpretação que nós mesmos estamos fazendo, até mesmo da nossa própria vida. Quando algo não dá certo na sua vida, quando algo não prospera, não vai à frente, você começa a analisar de um ponto de vista negativo, sem se dar conta que é necessário analisar aonde você precisa consertar, vamos dizer assim, onde você precisa, vamos dizer, direcionar, focar de verdade, para que aquilo que está dando errado comece a dar certo. E eu tenho uma das coisas mais difíceis para o ser humano é saber o que ele quer. Você pode dizer assim, mas eu sei o que eu quero, sabe mesmo? Então pensa nessa coisa constantemente o dia todo. Amanhece, anoitece pensando o dia só naquilo que tu quer, sem vir um pensamento que vai dizer, mas é tão difícil, não dou conta, não vou não, porque não vai acontecer, porque está muito distante, estou sem dinheiro, não tenho condição financeira de fazer tal coisa. E a partir do momento que esses pensamentos pairam sobre a sua cabeça, você começa a dizer, não, deixa quando eu tiver dinheiro, deixa quando eu vou fazer quando eu tiver dinheiro. Sabe por que eu digo isso? Porque e piorou ainda quando você vai comentar com alguém que você quer fazer algo, mas essa pessoa olha da mesma maneira e diz para você, mas tu não tem condição, tu tá sem dinheiro, agora como é que tu vai fazer? Entendeu? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu disse que eu ia colocar um canal no YouTube, a primeira vez isso está fazendo, eu acho, uns 5 a 6 anos atrás. Eu já estava estudando um pouco, não estava estudando sobre crescimento pessoal, foi só uma vontade que veio, que eu via, uma possibilidade de colocar um ensinamento, algum ensinamento que eu tinha em prática naquela época. Não tinha conhecimento de autoconhecimento. Então eu fui com essa pessoa e fui conversar com ela, falar para ela que eu iria colocar um canal no YouTube, que eu tinha algo para ensinar, para falar. E a primeira coisa que essa pessoa me falou foi, para te colocar um canal no YouTube, tu tem que ter uma câmera de resolução, tu tem que ter um tripé. E eu não sabia nada sobre, vamos dizer, como gravar vídeo. Tu tem que ter um tripé, tu tem que ter uma mesa, tu tem que ter uma iluminação boa, tu tem que ter um estúdio. Naquele momento que essa pessoa falou, eu comecei a olhar, mas eu tenho que ter... Eu comecei a pensar junto com ela. Eu comecei a acreditar no que ela disse. Porque a fé é isso, você sabia que a fé é isso? A fé é acreditar também no que o outro diz. Mas aquilo que ele estava falando era um ponto de vista, era uma percepção dele, não era a minha percepção de ver que eu queria colocar um canal, não era a minha. É isso que eu estou tentando dizer para você. Quando alguém fala algo negativo para você, ele está olhando do ponto de vista dele, ele não está olhando do ponto de vista seu, porque você está tendo uma outra visão, você tem uma fé diferente da dele. Então o mundo está assim, quando você liga a televisão
e vê que o índice de desemprego está imenso, você nem sai para colocar currículo. Você nem sai, porque a mídia está dizendo que não tem emprego. Então, se você acredita, você está fazendo parte daquela mesma fé que aquela pessoa está divulgando. Você está acreditando, porque fé é assim. Você recebe a palavra e você decide se você crê ou não. Você entendeu? Porque a partir do momento que você aceita mental, essa palavra, esse ensinamento vai fazer parte da sua biologia e parte do que você pensa. Então, quando eu recebi aquela palavra, eu estagnei. Não montei o canal, eu não gravei vídeo. Eu demorei 6 anos para colocar o primeiro vídeo, isso com muito medo ainda. Ainda não vou mentir, não. Ainda tem muitas coisas que preciso vencer. Então, se você tiver de fazer alguma coisa na sua vida, faça. O que eu aprendi com Napoleão Hill, um grande escritor, que estudou sobre mentalidade, sobre como funciona a biologia, a matéria humana, estudou por quase 50 anos, e ele diz dentro de uma das suas biografias que ele nem arranhou a infinidade que a mente divina é, e a mente do homem também tem uma extensão muito grande. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? Quando você tiver de fazer algo, vou dizer bem claro para você, não conte para ninguém. Porque a sua visão do que você quer conquistar, a sua visão daquilo que você quer alcançar, não é a mesma visão daquele para quem você vai contar, para aquele que você vai se abrir, pensando que você vai receber uma palavra de força, de ânimo. Não vai. Porque o pensamento que a outra pessoa tem, talvez não seja o mesmo pensamento que você está tendo. A visão que aquela pessoa tem do que você quer alcançar não pode ser a mesma visão que você está vendo antes que se materialize. E a fé é isso. A fé, ela se manifesta em nós de duas formas. De uma forma que você acredita e faz, de uma forma que alguém diz que não dá para fazer e você aceita ela como verdade. A verdade é isso. Quando você aceita uma palavra negativa de alguém e você toma como verdade e começa a acreditar dentro de você, aí sim, aí faz parte de você, você acreditou. Mas se você não colocar em prática aquilo que a pessoa falou, você não recebeu, não se torna negativo. Então, nesse momento, quero te dizer uma coisa. Olha para a vida de uma forma diferente. Não deixa que as coisas ruins que está no mundo, você não vai mudar o mundo. Você não vai para a morte. Você não vai mudar ninguém. As coisas ruins vão continuar acontecendo. O mundo vai continuar de uma certa forma com crises, com assassinatos, com coisas ruins. Mas a vida também tem coisas boas. A vida também tem coisas que você pode fazer por alguém, fazer como um vídeo desse aqui. Eu acredito que um vídeo desse aqui vai alcançar milhares de pessoas. Então eu já estou olhando pelo lado bom da vida, que eu tenho algo para oferecer. Se descubra, saiba quem você é. Não deixe as pessoas diminuir você dizendo que você não consegue conquistar. Porque se você acredita no que ela está dizendo, aí sim, aí você não vai em frente. Entendeu? Então não desista, continue e faça o que tem que ser feito para produzir algo nessa terra e deixar como legado para alguém quando você se for.